Fala pessoal, tudo bem? Gleidson Costa aqui. Pessoal, eu estou vindo prestar um esclarecimento a vocês publicamente, porque disseram aí que eu dei um golpe na cidade, fizeram reportagem, falaram que eu fiz um monte de coisa, coisas das quais eu realmente não fiz. Disseram que eu fugi, estou em outra cidade, nada disso, tá? Então, nesse vídeo eu vou separar por tópicos tudo que falaram aí e deixar bem esclarecido para vocês. Vou falar sobre meu Instagram, sobre Trading Farm e sobre Grow Up, tá bom? E sobre os meus treinamentos também, que o pessoal falou que meu treinamento é isso, é aquilo, aquilo outro. Então tudo vai estar disponível para você nesse vídeo. Acompanha por tópicos. Bom, o primeiro tópico a ser falado é sobre a rede social. Pessoal, na minha rede social eu só compartilho a verdade, tá? Na minha rede social eu compartilhava meu estilo de vida e o que me levou até lá, tá? Muitas pessoas falam: "Ah, Gleidson, você ganhou dinheiro vendendo curso". Isso é uma mentira. O primeiro treinamento que eu vendi foi em 2019. Antes disso eu dava aula de graça num treinamento chamado Sonic Trader. Tá? Então eu dava aula lá de graça, sempre dei aula de graça, e já tinha alcançado minha independência financeira há muito tempo, já tinha casa, já tinha carro, já tinha dinheiro. Quando eu comecei a dar treinamento na internet, foi porque as pessoas que me seguiam pediam para que eu ensinasse a elas aquilo que me levou a ter o que eu tenho hoje, tá bom? Então foi por isso que eu comecei a dar treinamento na internet. Por quê? É bom, não é ruim, traz um retorno financeiro legal sim, mas tem imposto para pagar, tem funcionário para pagar, tem colaborador para pagar, um monte de gente para pagar. Tá? Então é bom sim, tá? Eu vendi treinamento sim, porém todos os meus treinamentos eu vendi e mostrei para vocês realidade. Em nenhum momento eu vendi promessa de lucro fácil. Para chegar onde eu cheguei, eu tive que trabalhar demais. Eu trabalhei muito e continuo trabalhando. Então, em nenhum momento, como foi dito em algumas reportagens, que eu vendia promessa de lucro fácil. Isso é mentira, tá? Nunca vendi promessa de lucro fácil. Tudo que eu falava nas propagandas dos treinamentos, eu entregava dentro do treinamento. Tá? Então não tem promessa de lucro fácil. Por isso que muitos conseguiram resultado e muitos também não. Tá? Porque tem que se dedicar assim, tem que fazer assim. E eu falava isso na minha rede social sempre. E dentro dos treinamentos, sempre tem eu falando sobre isso. Sobre dedicação, trabalho duro e ter que abrir mão de muita coisa para poder chegar onde eu cheguei. Então nunca vendi promessa de lucro fácil. Nunca fiz isso. Então, pessoal, como todo treinamento, curso de faculdade, curso preparatório, você faz o treinamento. Isso não quer dizer que no final você vai ter o mesmo resultado de todo mundo. Se fosse assim, todo mundo que iniciava o curso terminava todo mundo com resultado. O curso ele te prepara para que você obtenha um bom resultado. Então, claro que vai sair dali muitas pessoas com resultado e muitas pessoas sem resultado. Eu não consigo dizer quem vai sair com resultado e quem não vai sair com resultado. Isso depende muito da pessoa que está fazendo o treinamento. Engraçado que eu virei notícia por causa dessas questões, mas eu não virei notícia quando na pandemia eu dei quase 2 toneladas de cestas básicas e fiquei no próprio Instagram chamando empresários para poder ajudar a gente da cesta básica e não consegui nenhum empresário. Para não dizer que eu não consegui nenhum empresário, teve um empresário que deu 15 cestas básicas de verduras. Tá? Fora esse, ninguém. Eu dei quase 2 toneladas de alimentos e paguei também mais de 100 contas de luz e conta de água também na pandemia, nem por isso eu virei notícia. Fizemos hoje 50 cestas básicas, só tem 16 aqui e amanhã nós vamos fazer mais 150, tá bom? Amanhã nós vamos fazer mais 150 e vamos que vamos, tá? Muito importante isso aí, tá, gente? Pra gente poder ajudar o pessoal de Campos aí. Hoje eu já paguei, eu acho que umas 13 ou 14 contas de luz e conta. Agora, sobre os treinamentos, eu não consigo garantir que você tenha resultado se você não se posicionar para poder fazer o treinamento. Eu conheço pessoas que compraram treinamentos meus que nunca abriram os treinamentos. E mesmo assim eu vim tirar dúvidas dos quais eles nem abriram o treinamento. Então, como eu já falei, muitos iniciam, poucos terminam e menos ainda pessoas têm sucesso com isso. Então, não é um propósito meu, é um propósito de quem faz treinamento. Por isso que eu tenho muita gente que tem determinado resultado no mercado financeiro. Então, vamos lá. Vamos falar do Minas de Ouro Secretas. Bom, é um dos meus treinamentos, tá, pessoal, que eu dei. Foi se eu não me engano, foi o penúltimo treinamento que eu fiz, que foi em 2021, né, 2021 para 2022, tá? O Minas de Ouro Secreto, ele vendia a informação de onde o Gleidson Costa colocava o seu capital. Então, a gente vendeu a informação de onde eu colocava o meu capital, tá? O Gleidson Costa colocava o capital dele. E lá eu passava 4 minas de ouro secretas, tá? Onde eu passei stalking de XS, passei um modelo operacional que eu fazia na Equioption, passei o Trading Farm e passei a chamada Pose. E todos esses treinamentos foi explicado o risco de todos eles. Só no Minas de Ouro Secreto eu dei mentoria por 1 ano, tá? Explicando e ajudando as pessoas a fazerem
todas as minas de ouro, tá? Ensinando elas, porque elas queriam saber como eu fazia, e aí às vezes não sabia abrir uma carteira, às vezes não sabia fazer uma outra coisa, e simplesmente eu estava ali ajudando as pessoas a fazer, ajudando, tá? Em nenhum momento eu dei como indicação de investimento, pelo contrário, eu digo, eu faço, tá? E tudo isso está aprovado em vídeos, dentro das aulas ali prestadas, e todas as mentorias gravadas dentro desse 1 ano, diretamente para o pessoal do Minas de Ouro Secreto, tá? E claro, né, que eu terei que falar sobre o tão famoso Trading Farm. Pessoal, o Trading Farm, eu já expliquei 1 milhão de vezes como funcionava o Trading Farm, portanto que está no treinamento inteiro e também nas mentorias como que funcionava o Trading Farm. As pessoas estão tentando me acusar como dono do Trading Farm, simplesmente porque eu mostrei para eles onde eu colocava meu dinheiro e era lá, tá? Portanto, que nem era sobre aquela plataforma, era sobre uma outra plataforma, ok? E toda essa explicação está gravada no treinamento, tá? E mais, tá? Nós temos uma coisa chamada blockchain. Blockchain é onde são registradas todas as operações de criptoativos, tá? E lá dentro mostra que até hoje o Trading Farm movimenta quase 40 milhões de dólares por dia. Se eu fosse dono do Trading Farm, eu teria todo esse capital. Então, eu não teria passado ou estaria passando todo esse problema. E isso não sou eu que estou dizendo. Provavelmente em algum outro lugar da tela deve aparecer para vocês aí uma atualização da blockchain hoje, mostrando todos os valores. Que passa através do Trading Farm. Então, se eu fosse o dono, eu teria todo esse dinheiro para mim, que não é o que está acontecendo no momento, tá? Então, eu simplesmente mostrei onde eu colocava meu dinheiro e expliquei às pessoas como funcionava a plataforma. Eu não tenho responsabilidade, eu já falei isso várias vezes, não tenho responsabilidade sobre o dinheiro das pessoas que colocaram em determinadas plataformas. Portanto, que eu deixei bem claro em vários dos treinamentos, várias das mentorias e da mentoria, falando que eu não tinha responsabilidade sobre o Trading Farm. E tudo isso está gravado e à disposição de quem quiser ver. Não tenho nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. E quando eu, Gleidson, dei a ideia, pessoal, vão à delegacia e façam boletim de ocorrência. Várias vezes, desde novembro, eu falava para esse pessoal, eu acho que o dono é o Gleidson. Eu falava, pai, vai na delegacia e abre um boletim de ocorrência. Eu acho que é o Gleidson, é melhor você abrir um boletim de ocorrência. Porque se você acha que sou eu posso provar que não sou. Tá? Então vai lá e abre. Até porque se eu fosse o dono, na blockchain, a pessoa ela é anônima, mas a operação é pública. Então você consegue ver para onde está indo todo o dinheiro. E provavelmente esse dinheiro não está vindo para mim. Tá? Então pegaram aí a história do Trading Farm, colocaram tudo dentro de um saquinho, sacudiram, colocaram as empresas, os negócios do Gleidson ali e jogaram na internet. Não foi assim que funcionou, não foi assim que aconteceu. E eu estou falando isso para vocês e dividindo esse vídeo por tópicos para vocês entenderem cada coisa. Bom, esse tópico fala sobre o capital do Gleidson Costa. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês aqui, pessoal. Primeiro, tudo que eu tenho, seja físico, digital, está registrado no meu imposto de renda. Eu nunca soneguei um centavo, tá? Então, meu imposto de renda aí tem mais de 30 páginas e ali estão todos os meus criptoativos, ali estão a minha casa, os meus carros que as pessoas diziam que eram alugados e nunca foram alugados, ali estão os meus carros, ali estão a minha casa, ali estão tudo que eu tenho. Tudo ali, até o que estava dentro da processadora, da Binance lá, tudo foi colocado ali no meu imposto de renda. Então eu nunca fiz isso, tá? Eu vi algumas reportagens onde as pessoas falam assim, o Gleidson é um estelionatário. Bom, primeiro, eu não tenho perfil nenhum de estelionatário, porque um estelionatário não tem um ponto fixo, que seria uma residência fixa, que é a única que eu tenho, e também não teriam bens como eu tenho bens, tá? E muito importante, eu sou tão estelionatário quanto as pessoas dizem que eu sou, que quando eu senti qualquer tipo de problema sobre os meus negócios ou empresa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão de parte do meu patrimônio para poder honrar as pessoas que trabalham na minha empresa e aos meus colaboradores e clientes. Então, nenhum estelionatário faz isso, pelo contrário, bota o dinheiro no bolso e vai embora, vai para outra cidade, vai enganar as pessoas e assim sucessivamente. E eu nunca fiz isso. Então, eu não sou nenhum estelionatário e, pelo contrário, eu estou aqui. Eu tenho um grupo de portal da transparência, onde eu falo com todos os meus clientes. O meu atendimento da minha empresa funciona, ela está funcionando, os colaboradores estão funcionando. Eu respondo as pessoas também lá no meu Instagram, não dá para responder todo mundo, são 17 mil pessoas,
Então são 17 contra 1, então não dá, às vezes a equipe tenta responder também todo mundo, e não dá para responder, a maioria das pessoas xingando, falando muita besteira, então não dá para responder todo mundo. A mesma coisa na empresa, todo mundo perguntando a mesma coisa todos os dias, e ninguém quer responder mensagem padrão, ninguém quer resposta de mensagem padrão, todo mundo quer ser muito bem atendido. Então às vezes realmente o atendimento demora, então quando as pessoas me chamam de estelionatário, eu acho que o estelionatário não estaria nesse momento tentando resolver, correndo atrás para fazer aquilo que precisa ser feito, indo atrás do que tem que ir e fazendo, ou melhor, colocando a cara a tapa como sempre colocou. Tá? Então eu acredito que o estelionatário não faria isso. Tá? Então é isso. Então, pessoal, vou falar para vocês aqui sobre mídias e sobre pessoas que, ao meu ver, tá, a minha visão, eles lideram contra os pagamentos da GrowUp. Né? Porque todas as notícias que saem na mídia, a primeira notícia que teve, não sei se vocês se recordam, ela bloqueou uma de nossas contas. Isso eu posso provar através de documento, através de vídeo e através de áudio, conversando com o próprio gerente do banco. Tá bom? E agora uma notícia como essa aí que vocês acabaram de ver. Vamos lá, não sei se vocês se recordam da falecida WT, né, que era Work Traders, onde eu, Gleidson, chamei alguns jovens para poder operarem comigo, e lá eles operavam o meu próprio capital, tá? O meu capital. E tinha um rapaz, né, eu vou chamar ele carinhosamente de MD, e esse rapaz, ele operava do meu lado todos os dias, à minha direita. Era o cara que falava assim, pessoal, olha só, a gente tem que dizer o seguinte aqui, ó. Aqui vocês precisam entender que a gente ganha para poder estudar. Então a gente está ganhando para poder estudar. Esse era o cara, trabalhando do meu lado. Só que com o tempo houve algumas confusões, né, desentendimentos, e eu resolvi tirar 5 pessoas da WT, desse grupo que eu selecionei para poder operar. E essa pessoa era uma das pessoas que iriam sair. Essa pessoa me chamou para conversar, pediu desculpa por tudo que tinha acontecido, a gente resolveu, ficou tudo em paz, mas ele já era um nome para poder sair ali da empresa. No dia que eu anunciei os 5 nomes, o dele era um dos nomes, ele saiu da WT simplesmente sem falar nada comigo. Posteriormente, ele chegou a mandar uma mensagem querendo conversar, porém eu não aceitei conversar com o mesmo, simplesmente porque todos os podcasts, em todos os locais que o cara ia, o cara falava mal do Gleidson Costa, simplesmente porque o Gleidson Costa tirou ele da WT. Eu queria informar vocês que na WT as pessoas recebiam um soldo para estar lá. Eu vou dizer, o menor pagamento da WT foi entre 3 e 4 mil reais mensais, tá? E o máximo, se eu não me engano, salvo engano, foi entre 13 e 14 mil reais. Era o que as pessoas recebiam através de soldo para estar na WT. Vocês viram vários cheques desse capital, que foi um capital que eu, Gleidson, operava e dividi o meu resultado com eles, como eu dividi também vários lançamentos que eu fiz com a WT quando eles estavam lá comigo, tá? Então é muito importante ressaltar isso, ok? Desde então, esse rapaz não fala comigo, eu não falo com ele, mas ele foi em várias mídias aí, mídias pequenas, né? Mas foi em várias mídias aí falar mal do Gleidson. Uma coisa só que eu não entendi, porque quando ele saiu da WT, ele procurou um sócio meu, e eu me lembro exatamente da frase que esse rapaz disse. Ele falou assim, ó, não me manda embora, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar o plano de saúde. E ele saiu da WT em um mês, ele saiu da WT em uma semana, e na outra semana ele procurou um sócio meu para poder fazer um contrato GrowUp, né? E ele fez um contrato GrowUp no valor de 80 e poucos mil reais, né? E ele não fez diretamente comigo, fez com um sócio meu, no qual eu até falei para o meu sócio que não era para poder fazer, porque eu já sabia das intenções da pessoa. E outra, mais importante, meu sócio me comunicou que essa pessoa estava pegando dinheiro de outras pessoas para poder colocar na GrowUp, como um terceiro, pegando dinheiro e colocando dentro da GrowUp, né? Essa pessoa foi mandada embora por causa dessas confusões e porque essa pessoa nunca teve um bom resultado financeiro operando no mercado financeiro. Isso a gente pode colocar em pratos limpos aí na mesa para quem quiser. Eu posso mostrar todos os meus históricos de 2019 para cá e vocês vão ver, graças a Deus, resultados positivos ali operacionais, mas eu creio que a segunda parte não tem como fazer isso. Desde então, a pessoa lidera aí essas pessoas em grupos, teve até um grupo que a pessoa saiu porque as pessoas não pensavam exatamente igual ao pensamento dele. Então, vem patrocinando notícias como a que saiu no Live Coins, 2 dessas notícias foram patrocinadas lá e eles colocaram lá, e também como a notícia que saiu hoje, todos viram. Então, eu estou dizendo que essas pessoas eles vão contra a GrowUp porque eles esquecem que a GrowUp ele é uma empresa pequena. Além de pequena, é uma empresa muito de família e que a GrowUp nunca pediu capital de ninguém. Pelo contrário, quem estava na GrowUp
ficava na GrowUp e está na GrowUp há muito tempo. Tá? Então, eu imagino que a questão desse sujeito seja uma questão pessoal e não uma questão de GrowUp exatamente. Tá? Então, tome cuidado com isso. Eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. E a gente está trabalhando aí, como a gente sempre trabalhou, para entregar o melhor resultado. Então, eu nunca falei sobre isso, mas já que está na mídia aí, o pessoal está falando, está estourando, está inventando qualquer coisa, então hoje eu resolvi falar tudo, tá bom? Bom, pessoal, uma outra coisa muito importante é que o pessoal está reclamando. Gleitson, por que você não está mais ativo nas redes sociais como você estava e tal, não sei o quê? O pessoal fala, Gleitson, você se escondeu e tal, não sei o quê. Vamos por partes, tá? Como eu já falei, na rede social eu compartilhava tudo que eu estava fazendo, vivendo, operando, entregando, tudo estava ali, estava tudo ali. Só que quando chegou o problema da GrowUp, cara, eu não vou ficar ali fingindo que eu tô bem, eu tô mal, né? Então eu decidi deixar a rede social um pouco off e seguir direto para resolver o problema da GrowUp, porque problema a gente enfrenta de frente. Então o que eu fiz? Eu fui lá, estou como estou até hoje, resolvendo os problemas da GrowUp, que eu vou falar para vocês a seguir. Um outro caso é que as pessoas falam assim, Gleitson, por que você não está na sua casa? Eu estou bem pertinho. O pessoal fala, por que você não está na sua casa? Que é a única residência fixa que eu tenho. E é a única. Não vou mudar dali nem nada disso. Tá? Por que eu não estou na minha casa? Bom, eu consigo provar por prints, deve aparecer aqui do lado, onde em um grupo as pessoas estão planejando não só o meu sequestro, como a minha tortura. Né? Dentro desse grupo, onde o rapazinho que eu contei a história dele anteriormente, ele sugere, através de uma reportagem que aconteceu em um outro local, a fazer esse tipo de questão, né? E não só isso, esse mesmo rapaz, ele invade o meu condomínio, e quando eu falo invade, eu estou falando com propriedades e provas do que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio síndico me mandou um áudio dizendo que o rapaz passou no vácuo do portão e foi direto da minha residência e foi retirado por seguranças, tá? E também o mesmo ofereceu 10 mil reais para o meu porteiro para dizer a hora que eu iria sair de casa, tentando cercear o meu ir e vir. Eu sou uma pessoa comum, normal, estou a favor da justiça a todo momento, em nenhum momento eu fugi, eu fui para outro canto, não fiz nada disso. Tudo isso que eu falo para vocês é provado. No condomínio tem um livro de ocorrência, e lá foi registrado no livro de ocorrência, ele oferecendo para um dos porteiros 10 mil reais para dizer a hora que eu iria sair. Tá? Em um outro tempo, isso se resolveria de uma outra forma. Eu faria um boletim de ocorrência e eu não fiz o boletim de ocorrência simplesmente porque o meu advogado, minha assessoria jurídica falou, Gleitson, nesse momento aconselhamos que você não faça isso. Simplesmente pelo fato de que esse jovem pode ir até a internet e fazer uma cena e aí piorar a situação para você. Então, como a gente sabe que não vai acontecer, a gente presume a seguinte coisa, se afaste um pouquinho da sua casa e fique tranquilo até que os pagamentos da GrowUp voltem ao comum, voltem ao normal e você volta para casa tranquilamente, para que depois não digam que você fez alguma coisa ou assim sucessivamente. A gente sabe como que esse mundo está aí, daqui a pouco acontece alguma coisa que o jovem vai dizer que foi eu, ou vão dizer que eu fiz alguma coisa, ou coisa relacionada do tipo. Então tudo isso que eu estou falando para vocês aqui eu consigo provar, como eu já falei, deve aparecer em algum lugar aqui o print do grupo, tá? Nesse momento, até esse presente momento, eu não consegui o print do caderno de ocorrência do condomínio, mas está registrado lá também, e por isso que não foi registrado o boletim de ocorrência sobre essa pessoa. Tem a foto do carro, tem a foto da pessoa lá no condomínio, tem tudo isso. Então, é por isso que eu, nesse momento, não estou na minha casa, mas gostaria de estar, tá bom? E, claro, como eu já falei, se eu fosse algum estelionatário, se eu tivesse fugindo de alguém e tal, eu não estava vindo aqui, dando a cara a tapa, tentando resolver e fazendo com que as coisas seguissem. Então, a seguir, vamos falar do caso GrowUp, né? E vamos embora. Vamos lá, pessoal, até que enfim, né? Chegamos na GrowUp, vamos falar de GrowUp. Pessoal, não dá para falar do que está acontecendo com a GrowUp sem falar de quem é a GrowUp, porque esse vídeo vai aparecer para quem viu as reportagens e não conhece, mas também vai aparecer para quem já sabe o que é a GrowUp. Então, é melhor de falar de uma forma universal para todo mundo conhecer. Bom, para quem sabe, eu sou o Gleitson Costa, trader profissional de mercado financeiro há muitos anos, desde 2016, quando eu já estava realmente operando com bom capital no mercado financeiro. O que acontece? A GrowUp, ela é resultado de 4 amigos que sentaram na minha sala ali e a gente resolveu fazer algo que ajudasse as pessoas, tá? A GrowUp, ela não tem plano de marketing, a GrowUp, ela nunca chamou as pessoas para participarem, vem cá, coloca o seu capital aqui na empresa e assim, nunca fez dessa forma. Pelo contrário, a GrowUp era tão restrita que muitas pessoas nunca nem ouviram falar da GrowUp, só ouviram falar do Gleitson Costa.
Porque até mesmo na minha rede social eu não falava e não falei da GrowUp. Quando alguém fazia alguma pergunta da GrowUp lá, eu censurava a pergunta ou deixava passar e não respondia, tá? Então, para deixar isso aí bem claro para vocês, se tiver passado, deve ter passado uma ou duas ali e assim sucessivamente, tá? É muito bom falar sobre isso. Então, a GrowUp ela nasceu desde 2016 comigo e um amigo, tá? Quando foi em 2017, adentraram umas 2 pessoas para a GrowUp, pessoas idôneas, pessoas que respeitam as pessoas, pessoas que sabem como o negócio funciona, tá? E aí começou com o nosso núcleo de amigos, tá? E agora foi crescendo um pouquinho, crescendo um pouquinho, crescendo um pouquinho. Como eu já falei 1 milhão de vezes, tem pessoas falando assim, GrowUp lesou milhões de pessoas, milhares de pessoas. Isso é uma mentira da pior possível, tá? Primeiro que a GrowUp não lesou ninguém, já começa por aí. Segundo, que a GrowUp só tem 322 clientes. E 322 clientes é muito? Não é. Não é, tá? Se fosse uma pirâmide financeira, como as pessoas estão falando aí, teria no mínimo 1.000, 2.000 pessoas. E não esqueçam que a GrowUp está indo para o seu 6º ano de execução e vai para o 7º, para o 8º, para o 9º, para o 10º, aonde ela tiver que ir, tá? E assim sucessivamente, tá? E nasceu a GrowUp, tá? E a GrowUp estava ali, funcionando normalmente. Não fizemos, a gente não fazia um tipo de propaganda para trazer as pessoas para a empresa, tá? Nós tínhamos outros planos ali dentro. Uma outra coisa que saiu na reportagem é que a GrowUp prometia rentabilidades acima de 30%. Isso é mentira. Isso é mentira. A GrowUp em nenhum momento prometeu rentabilidade de 30, 20, 50. Nunca. Isso é totalmente mentira. Por isso que eu estou falando. Tentaram pegar, só porque o Gleidson é dono da GrowUp, e aí tentaram pegar a alavancagem de que Option. Todos os materiais do qual eu, como educador, ensinei ou mostrei para as pessoas o que eu fazia, eu sempre falo dos riscos para a pessoa ali, como a alavancagem da Option, que a gente falava para as pessoas como funcionava, que a plataforma poderia bloquear a alavancagem, assim sucessivamente. Ninguém entrou ali louco, todo mundo entrou ali são, sabendo de todos os períodos da alavancagem, tá? E eu estou falando isso, desculpa misturar um pouquinho com a Grow, é porque as pessoas misturam tudo, né? E a Grow não tinha nada a ver com isso, nunca teve. Não é porque eu sou o presidente da GrowUp e também atual dono, como eu estava operando na Option, que a GrowUp opera na Option. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma outra coisa muito importante que aconteceu no ano de 2019, não lembro se foi no início ou se foi no final, eu, Gleidson, que fazia a operação dos capitais que eu tinha poder ali, tá? E aí, quando a gente viu que isso era uma fragilidade, porque se o Gleidson morresse, como é que ficariam meus pais, minha mãe, meus irmãos e outras pessoas, outros amigos que estavam com a gente na GrowUp? Como que aquilo ali ficaria? Então foi quando eu, Gleidson, comecei a fazer contratos, tá? Contratos internos dentro da GrowUp, tá? Para que a gente comprasse dívida de outros países, comprasse dívidas bancárias, tudo isso através de plataforma digital. Ah, Deus, como é que faz? Nunca ouvi falar. Aí você vai ter que estudar. Já começa por aí. Você vai ter que estudar, como é que faz isso aí? Como é que faz? Você vai ter que estudar para poder fazer, porque o pessoal quer, como é que isso funciona? Não é como é que isso funciona, cada um tem expertise, cada um tem o entendimento, cada um sabe operar, cada um sabe fazer o que precisa fazer. Então, se você quiser saber como que você faz isso, como que você consegue obter esse rendimento, como que você consegue, de certa forma, emprestar dinheiro para o banco, aí você vai ter que estudar, assim como eu estudei também. Eu não vou chegar para você sentar, abrir uma plataforma, mostrar para você como é que é. De forma nenhuma eu vou fazer isso, tá? Para deixar isso bem claro. Então, nós temos aí todas as questões, esses posicionamentos, e como eu falei, pessoal, agora, no dia 19, a gente tem uma programação para que a gente zere todos os saques em atraso da GrowUp. Tá, Gleidson? O que se deu o problema da GrowUp? Em dezembro, nós descobrimos uma limitação de saque, tanto na plataforma da Tiger, que a gente utilizava, e como a da FBS. Tá? Só que a da FBS não foi tão recente assim que a gente já sabia que existia uma limitação ali. Para quem opera no mercado financeiro, só para quem opera, tá, gente? Você sabe que o método de depósito é o método de saque, por causa da política de lavagem de dinheiro, tá? Então, o método de depósito é o método de saque. Então, o método de saque tinha uma limitação. E aí foi quando nós procuramos uma segunda opção, tá? Que foi através de abrir a conta em Londres, e eu já mostrei o documento da conta aberta, tá? E funcionando, tá? Então, nós mostramos o documento, tá? Onde a gente realmente abriu a conta, onde os valores seriam transferidos para lá, e nós demos uma data, né? Que até o dia 19 todos os pagamentos da GrowUp estariam quitados, tá? Então tudo foi passado, tudo foi posicionado. As pessoas falam, a gente está sem informação. Isso é uma mentira. Eu tenho um grupo de portal da transparência, onde a gente bota ali as planilhas, quem vai receber, não bota o nome das pessoas, né? Bota os valores de recebimento e tal, onde a gente está zerando, onde a gente vai zerar por mês, começando pelo mês de dezembro, fevereiro, março
em abril, sendo que janeiro não teve referência de saque. Tá? Então, por isso que nós não fizemos, ok? O pessoal está sem receber desde dezembro. Algumas pessoas, outras pessoas não. Agora eu tenho isso bem planejado, bem certinho, bem tranquilo. E quando o pessoal fala, gente, eu vi o pessoal falar sobre isso hoje na reportagem. O Gleidson trabalhava com bitcoins. Mentira. Eu não trabalho com bitcoin. Isso é mentira. Não trabalho com bitcoin. Não trabalho com bitcoin. Eu fiz um treinamento sobre criptoativos, como comprar, como vender, como operar. Se eu não me engano, ali em 2021 ou 2020, não me recordo exatamente a data, tá? Mas eu lembro que foi até na data que meu sogro faleceu. Mas eu, Gleidson, não mexo com bitcoins. Tem na minha carteira, claro que eu tenho, né? Mas eu não mexo com bitcoins. Isso aí foi uma coisa que as pessoas inventaram para potencializar uma notícia que não existe. Tá? Então, você trabalha com as bitcoins, que eu conheço, só existe um bitcoin. Tá? Existe um bitcoin único. E aí tem várias frações de bitcoin, né? Mas só existe um bitcoin, ok? Então, eu não trabalhava com bitcoins. Tá? E no nosso contrato pessoal, né, nós tínhamos ali aluguel de criptoativo, porque até o ano passado poderia, mas em dezembro mudou uma portaria, que já foi anunciado pelos nossos advogados, e que a gente teria 180 dias para que a gente pudesse modificar. Por causa de todas essas questões, a gente ainda não fez a modificação, mas ela será feita em tempo hábil, tá? Porque existe um problema primeiro, esse problema precisa ser resolvido, tá? E nós demos um tempo de contingência para a empresa também. Tudo isso foi explicado para todos os clientes com documentação, que foi enviado diretamente para o número pessoal deles, e também foi colocado vários vídeos, conferências, várias coisas que eu falei, e vários vídeos reportando tudo. Então, quando a pessoa fala que ela está sem notícia, isso é uma mentira descabida, porque nós temos ali todos os pontos, notícias e várias coisas que eu reportei ali, tá bom? Então, eu acho que esse vídeo deve chegar ao fim agora, porque eu falei tudo que precisava falar e coloquei tudo aqui que precisava ser colocado, gente. Então, nós temos uma data, nós temos um pagamento e a gente vai fazer. Pessoal, quem quiser entrar em contato com a GrowUp é muito fácil. No seu contrato, se você é cliente da GrowUp, porque nos últimos tempos, para puxar assunto, as pessoas dizem que tem contato da GrowUp ou que faz parte da GrowUp e nunca fizeram. Né? Pelo contrário, teve gente que deu golpe e falou que o dinheiro estava comigo. Né? Então, pode parar por aí. Ponto importante, quiser falar com a GrowUp tem várias frentes de contato. Tem o seu gerente, do seu gerente tem o canal onde você recebe ali informações e também tem o e-mail. É só você mandar as informações para lá. Bom, vou ressaltar novamente. Tá? Todos os pagamentos da GrowUp são quitados agora no dia 19, tá? Mas não posso deixar de ressaltar a seguinte questão. Já deixo isso bem claro para que depois não haja tititi, tá? Uma coisa bem clara. Se uma notificação num portal aqui da cidade de Campos teve uma notoriedade pequenininha e conseguiu fazer com que nossas contas foram bloqueadas, e eu tenho comprovante disso, né? Fez que imagina essa que saiu hoje. Tá? Então, eu não estou dizendo que aconteceu. Eu estou dizendo que eu, enquanto estou trabalhando para que tudo aconteça, por isso que eu falei que as pessoas são inimigas do pagamento da GrowUp. A gente está fazendo que tudo aconteça, está dando satisfação a todo momento. A gente está fazendo as coisas andarem a todo momento. Então, eu não sei, hoje é sexta-feira, eu não sei o que pode ser causado até quarta-feira que vem. Tá? Então, o nosso posicionamento até esse exato momento é que no dia 19, todos os pagamentos serão quitados, tá? Ok? Mas eu não sei o que vai acontecer referente à notícia que saiu hoje, tá? Então, mais prejudica do que ajuda a GrowUp. Essas mídias que vêm para o nosso negócio, que é um negócio tão pequenininho e que nunca fez mal a ninguém, gera todo esse problema que vocês sabem que gera. Eu não tenho só um documento, mas eu tenho vídeo, tenho um monte de coisa. Eu quero deixar bem claro para vocês, pessoal, como eu já falei, se eu fosse algum estelionatário, eu não dava satisfação, eu não estava atrás, eu não estava dando programação direto, não estava trabalhando direto, não estava fazendo aquilo que teria que ser feito, tá? Onde clientes da própria GrowUp me acompanharam a bancos, me acompanharam a negócios, me acompanharam a documentos, me acompanharam em aberturas de conta. Então, Gleidson, por que você não me chamou? Ué, eu chamei quem se disponibilizou à frente para poder ajudar e quis ver exatamente aquilo que estava acontecendo. Então, foi chamado quem estava próximo, mas que não era meu amigo, que não comia na minha casa, que não estava comigo, nada disso. Foram pessoas que falaram, cheguei para perto e eu quero ajudar, o que a gente precisa fazer. Então, foi isso que eu fiz, tá? Então, vou deixar bem claro isso. Eu acho que todas as dúvidas já foram tiradas. Se não foi, depois você manda a mensagem lá, a gente responde sem problema nenhum. A gente continua trabalhando, vai continuar trabalhando, independente de jornalismo, de notícia, disso, daquilo outro. E, volto a dizer, eu estou sendo investigado desde novembro do ano passado. Tá? Então, continua as investigações, como foi dito na reportagem hoje, continua as investigações e eu estou à disposição, como sempre estive. Gleidson, você fugiu, não está em casa, mas eu estou mais perto do que você imagina. Bora!